Qual foi a maior evolução humana? Desde quando o homem existe? Qual foi a maior de todas as evoluções? Estou te fazendo pergunta para fazer você pensar. Qual foi a maior de todas as evoluções? A maior de todas as evoluções foi quando o homem deixou de ser quadrúpede, andar de quatro, e passou a ser bípede, andar com dois pés. Que ele andava com as mãos e com os pés. Na verdade, nem mãos eram os quatro pés. Maior evolução. E qual foi a segunda maior evolução do ser humano, do homem? Depois de passar a ser bípede, usar as mãos, diferente dos pés. O cérebro deste homem quadrúpede era de um formato, quando ele passou a ser bípede, o cérebro começou a mudar a plasticidade. Ele passou a se desenvolver. Por quê? Porque as mãos foram utilizadas para fazer coisas diferentes dos pés. Estímulos começaram a ser dados no cérebro. Hoje, né, eu fiz inclusive uma formação sobre isso, né, sobre as nossas mãos, elas se conectam com mais de 80 mil pontos do cérebro. As nossas mãos pensam. Olha que louco isso. Então, entenda a anatomia. Então, primeira evolução, passou a ser bípede. Segunda evolução, o uso das mãos. Ok? O uso das mãos. Agora vamos observar a nossa anatomia, porque a gente não percebe isso. Você não para perceber o que é a sua anatomia. Olha lá. Ó. Se os pés servem para te movimentar, ou para fugir, ou para lutar, ou para avançar, ou para recuar, ou para fazer. As mãos servem para tocar, para empurrar, para sentir, para abraçar, para dispensar. Não é? O que antecede as mãos e os pés? A boca. A boca serve para falar, para respirar também, para engolir, para comer, para saborear, para sentir, para falar, para sorrir. O que antecede a boca? O nariz. Para que serve o nariz? Para sentir o cheiro, para respirar, para inspirar, para expirar. Tá vendo? Então, eu tenho que estar de olho em tudo que antecede. Antecede o quê? A ação. Eu tomo a decisão sem antes tocar. Eu tomo a decisão, eu toco sem antes falar. Eu falo sem antes sentir. Como assim? Olha o desequilíbrio da liderança. Olha onde é que está o desequilíbrio da liderança. Como é que você vai ser reconhecido pelos equívocos decisórios seus, pelas tomadas de decisões equivocadas? Mas por quê? Porque eu não estou entendendo o antes da ação. O antes da fala vem o sentir, vem a respiração. E olha, paralelo a isso vem o ouvir. Então eu preciso ouvir e sentir ao mesmo tempo antes de falar. Preciso ouvir e sentir. Ouça o som. Ó. Tá vendo? Nós não somos estimulados a isso. Veja a anatomia, ó. Acima do sentir e do ouvir, tem um olhar. Veja, perceba, note. Antes de falar, antes de tocar, antes de fazer. Nós tendemos a fazer o quê? Nós somos estimulados ao contrário. Faça antes de sentir. Sinta antes de falar. Fale antes de respirar e ouvir. Respire e ouça antes de olhar. Veja antes de pensar. Olha que maluquice. Como é que eu tenho que ver e acreditar no que você está falando se eu não estou conseguindo pensar? E entenda,
o mercado, né, a nossa história, ela nos ocupou para não pensar. E nós estamos hoje sem ter essa habilidade do pensar. Quantas coisas equivocadas eu faço e que se eu pudesse ter pensado, se eu pudesse voltar no tempo, eu não teria feito. Por quê? Porque eu pensaria melhor, eu enxergaria melhor, eu respiraria melhor. Então, presta atenção nisso. Dê atenção a isso, líder. É um equívoco quando as nossas decisões vêm da ausência do pensar antes do agir. Agir por impulso.